Estamos de volta para mais uma aula falando sobre redes internet. Acompanha comigo aqui, que agora nós vamos falar de um termo chamado VPN. O que significa VPN? O termo VPN significa rede privada virtual. Vem de Virtual Private Network, que significa, claro, traduzindo, rede privada virtual. Então, o primeiro ponto é entender que VPN é, de fato, considerado tecnicamente uma rede privada. Porém, observa, para ser considerada VPN, e por que ela tem o nome de rede privada virtual? Rede privada porque tem o acesso restrito de uma determinada organização. Mas rede privada virtual, o termo virtual vem porque ela utiliza a infraestrutura de uma rede pública para transmissão de dados. Por exemplo, a internet é uma rede pública. Imagina que uma VPN tem acesso restrito de uma organização, uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que utiliza a infraestrutura de comunicação, de transmissão de dados de uma rede pública para transmitir os seus dados como a própria internet. Mas para esses dados ficarem privativos quando percorrerem esta rede pública, esses dados serão criptografados e transmitidos no que nós chamamos de túnel, como se fosse um processo de tunelamento, onde existe um túnel específico para os dados daquela organização percorrerem essa rede pública. Eu sei que parece confuso, mas olha o que eu fiz aqui, primeiro para efeito visual e depois a gente vai recorrer à parte teórica. Acompanha comigo. Tu imagina que aqui embaixo eu tenho a rede da filial da minha organização. Imagina que a minha organização tem uma matriz e tem diversas filiais. Aqui é a rede de uma das filiais da minha organização, ok? E aqui eu tenho a rede da matriz da minha organização, que estão, por exemplo, em cidades diferentes. Então, tenho a matriz numa cidade ali e a filial em outra cidade. E eu gostaria de conectar a matriz com a filial para trocar dados entre estas redes da minha organização. Como eu faria para conectar a rede da filial daquela minha organização da matriz? Como é que eu faço para conectar essas duas redes? Bem, para isso eu poderia usar a infraestrutura da internet, que é uma rede pública. E aí eu poderia então trocar dados da matriz com a filial usando a internet. Porém, a internet é uma rede considerada insegura, dos quais os dados vão trafegar nessa rede pública e podem ser facilmente interceptados por hackers ou crackers. E aí, o que eu poderia fazer? Bem, então eu poderia contratar um serviço VPN. Observa comigo. A ideia da VPN é permitir acesso restrito àquela organização, por exemplo, só transmissão de dados entre matriz e filial é que vão se entender, se utilizando de uma rede pública como a própria internet para transmitir os dados, mas enquanto esses dados estiverem sendo transmitidos nesse túnel criptografado, eles se mantêm codificados, criptografados, porque se alguém no meio do caminho interceptar essa transmissão de dados, não vai entender nada. Isso é o que chamamos de VPN, é uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela organização. No meu caso aqui, transmissão de dados entre matriz e filial, perfeito, mas transmitindo os dados através de uma rede pública, como o caso da internet. E para que esses dados sejam mantidos de forma sigilosa, privativos dessa organização, eles serão criptografados e transmitidos do que nós chamamos de processo de tunelamento, que é manter um túnel criptografado para os dados dessa organização sendo transmitidos através da rede pública. Basicamente, eu diria que, então, para ser considerado VPN, nós temos algumas características. Primeiro, acesso restrito da organização. Segundo, utilizando uma rede pública para a transmissão de dados. Terceiro, os dados devem estar criptografados quando percorrerem essa rede pública. E o processo de transmissão acontecerá por um fator que nós chamamos de tunelamento. A ideia de tunelamento é como se eu criasse um túnel dentro dessa rede pública, um túnel criptografado para permitir a transmissão de dados criptografados daquela organização. É essa a ideia de VPN. Então, acesso restrito da organização, usando rede pública para a transmissão de dados. Os dados devem estar criptografados e transmitidos num processo que nós chamamos de tunelamento. Então, vamos rever a parte teórica, já que eu te mostrei a parte visual. Acompanhando a leitura comigo, então, rede de acesso restrito de uma organização que utiliza uma rede pública para transmitir seus dados de forma criptografada. Aí sim nós temos a resposta de VPN
para efeito das provas de concurso, ok? Beleza, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, bons estudos!